Graças a Deus, irmãos, estamos mais uma vez aqui. O Senhor nos permite nos encontrar para estudar a sua palavra. Nós temos alguns irmãos aqui no salão, é certo que já temos outros irmãos em casa, através do YouTube, que irão acompanhar conosco também. Estamos bem felizes por isso. Nós vamos continuar o nosso estudo hoje e o Senhor há de nos abençoar nessa segunda parte, né? Nós vamos até o final do mês. Hoje é a segunda parte que o Senhor vai estar conosco. Nós gostaríamos de iniciar nossa reunião cantando o hino 82. 82. Sempre alegre em sua luz. Nosso irmão Jorge chegou, se ele quiser tirar para nós, quando ele encontrar a letra. Com o rosto alegre, vou anunciar o Evangelho Santo em qualquer lugar. Com o rosto alegre, vou anunciar o Evangelho Santo em qualquer lugar. Tenho gozo no Senhor Jesus. Triste, nunca triste, sempre alegre em sua luz. Pecador convicto, fui ter com Jesus. Nem achei conforto, mesmo ao pé da cruz. Gozo, tenho gozo no Senhor Jesus. Triste, nunca triste, sempre alegre em sua luz. Ele me ajudará, me protegerá. Ficarei contente, Deus comigo está. Tenho gozo no Senhor Jesus. Triste, nunca triste, sempre alegre em sua luz. Vamos orar ao Senhor, nosso Deus, amado Pai, damos graças pela oportunidade que nós temos nessa noite de estar aqui na tua casa. Te agradecemos pelo dia, pela semana, até agora, que o Senhor nos abençoou, o Senhor cuidou de cada um de nós. Agora, Senhor, nós vamos ouvir, nós vamos ler, nós vamos aprender, nós vamos descobrir o que a tua palavra tem a nos ensinar esta noite. Abençoa-nos, Senhor. Senhor, me coloco nas tuas mãos para ser usado pelo Senhor, mas, sobretudo, Senhor, o meu desejo é que a tua palavra possa nos falar, possa nos ensinar, nos despertar, nos arguir para aquilo que nós devemos fazer como teus filhos, como teus servos. Ajuda-nos, Senhor. Abençoa aqueles que já estão aqui, os que estão em casa também nos ouvindo. Nós entregamos cada um nas tuas mãos. Sejamos abençoados com a presença do Senhor. Oramos no nome do Senhor Jesus. Amém. Pois é, amados irmãos, nós vamos continuar hoje o nosso estudo. Nós estamos estudando um assunto que para mim é difícil, é pesado, porque mexe com a nossa vida, mexe com o nosso comportamento.
do dia a dia, como servos do Senhor. Mexe com o nosso compromisso na obra do Senhor. E muitas vezes nós temos falhas, e essas falhas são encontradas, são detectadas quando nós estudamos a palavra do Senhor. Descobrimos aonde é que nós estamos falhando. É aqui, é ali, é lá. E assim nós somos despertados para corrigir a maneira como nós estamos vivendo como filhos, como servos do Senhor. Muito bem. Qual é o assunto? Os irmãos já sabem. É aquele binômio: missão, sofrimento. Não vamos conseguir cumprir nossa missão como servos do Senhor sem sofrimento. Muito bem. Nós lemos lá em Mateus, finalzinho, os últimos 2 versículos, quinta-feira passada, falando sobre o ID do Senhor Jesus. E nós abordamos, então, a extensão desse ID. Muitas vezes nós achamos que o ID é para os missionários, que estão lá no campo, longe de nós, é para os presbíteros da igreja, os diáconos, pastores, líderes. Ficamos pensando assim, pois é. Mas, queridos, não, nós abordamos a extensão do ID. O ID é para quem? É para cada um de nós que está aqui. O ID é para o servo, é para o convertido. Não estamos fora. E muitas vezes nós nos acomodamos, pensando dessa forma errada, achando que é para o outro fazer. Ele que tem essa responsabilidade. E eu? Não tenho? Pois é, nós abordamos. Então, nós fomos desenvolvendo o assunto e chegamos na hora de mostrar como que a missão é cumprida com sofrimento. Chegamos a mostrar a vida do Senhor Jesus, lá em Mateus 26, 7. Como o Senhor Jesus sofreu para cumprir a missão que o Pai tinha dado para ele. Não foi fácil. E chegamos até aquele momento quando o Senhor Jesus estava na hora de ser crucificado. E naquele momento ele falou para o Pai: Senhor, se for possível, passa de mim essa hora, passa de mim esse cálice, passa de mim esse momento. Mas também ele disse: Senhor, contudo, seja feita a tua vontade. Ele sabia que ia sofrer. Estava implícito o sofrimento. Ele sabia que ia ser morto, sabia que ia ser pregado na cruz, mas ele também era humano. E ele pediu ao Senhor. Queridos, não é diferente. Não vai ser diferente a nossa vida como servo do Senhor. Mais para frente no estudo, talvez quinta-feira que vem, nós vamos estudar sobre a nossa vida, que nós temos dificuldades, mas também temos alegria. Temos sofrimento, mas também temos alegria na nossa vida. Mas está previsto que nós vamos ter sofrimento ao longo da nossa caminhada como servo do Senhor. Então, nós conseguimos verificar quanto o Senhor Jesus sofreu para cumprir a missão. E nós, mais ou menos, encerramos lembrando o que é que nós, então, incluídos nesse grupo de servos, devemos fazer. Nós focamos os discípulos, que o Senhor Jesus pediu que eles ficassem ali para orar enquanto ele ia também orar. Estava prestes no momento dele ser entregue na cruz, e ele falou: vocês fiquem aqui. E o que aconteceu? Quando ele voltou a primeira vez, cadê os discípulos? Estavam dormindo. E ele foi segunda vez, ele falou para eles: você não pode ficar nem um pouco orando. Na segunda vez ele voltou, encontrou eles dormindo. Na terceira vez encontrou eles dormindo. Queridos,
eu trouxe para mim essa responsabilidade. Será que nós estamos dormindo de alguma forma ao cumprir o ID do Senhor? Em alguma área nós estamos deixando, não estamos cumprindo, ou estamos fazendo pela metade? Muito bem. O segundo personagem que nós vamos ver hoje é o apóstolo Paulo. Não podia ser outro. O apóstolo Paulo, ele sofreu muito para cumprir a sua missão. Às vezes nós não temos muito bem essa dimensão de quanto o apóstolo Paulo sofreu. Nós vamos ler, então, em 2 Coríntios, capítulo 11. Vocês podem abrir a Bíblia de vocês, mas eu vou fazer a leitura nessa Bíblia que eu tenho, a mensagem. Por quê? Porque ela dá uma tradução fácil, acessível para nós entendermos. Esse capítulo 11 fala do sofrimento do apóstolo Paulo, né? E nós vamos ler, então, aqui nessa Bíblia a mensagem. Vamos começar, mais ou menos lá do versículo 22, capítulo 11, de 2 Coríntios. Aqui começa assim: eles se gabam de ser hebreus. Quem é eles? Esse eles aqui, o apóstolo Paulo estava falando sobre aqueles enganadores que estavam querendo enganar os servos do Senhor daquele momento, daquela época, daquele lugar. E eles falavam: não, nós somos filhos de Abraão, nós isso, nós aquilo, nós aquilo. Aí ele fala: eles se gabam de ser hebreus, israelitas, raça pura de Abraão. E daí? Eu também sou. Eles são servos de Cristo, sou muito mais. É loucura falar desse modo, mas já que comecei, agora eu vou terminar. Fácil para a gente entender. O apóstolo Paulo colocando a situação dele como servos. E ele continua: olha, trabalhei muito mais que eles. Fui mais vezes encarcerado, preso. Fui espancado mais do que posso contar. E em vários momentos estive às portas da morte. 5 vezes levei 39 chibatadas nos pés. Se alguém já presenciou algum filme, uma situação em que alguém está levando aquelas chibatadas, queridos, é difícil até de ver. Porque a primeira chibatada já tira sangue. Não é fácil. 5 vezes o apóstolo Paulo levou. 3 vezes espancados pelos romanos. Uma vez fui apedrejado. Naufraguei 3 vezes e fiquei um dia e uma noite perdido no mar. Apóstolo Paulo. Sofrimento. Ou nós não sabemos que o navio estragou, as ondas quebraram o navio, e eles ficaram com coragem lá no mar, uma noite e meia até chegar numa ilha. Dia seguinte, em viagens difíceis, ano após ano, tive de atravessar rios, enfrentar ladrões, lutar com amigos e inimigos. Estive em risco na cidade, em risco na zona rural. Enfrentei perigos sob o sol do deserto e em tempestades no mar. Tudo isso o apóstolo Paulo sofreu. Também fui traído pelos que pensei ser meus irmãos. Até parece que é os dias de hoje. Sei o que é trabalhar duro, passar noites longas e solitárias sem dormir. Já fiquei muito tempo sem comer, sofri com frio e com falta de agasalho. Servo do Senhor, cumprindo o ID do Senhor.
E a lista ainda nem chegou à metade, porque ainda temos as pressões diárias e as ansiedades por causa das igrejas. Quantas vezes o apóstolo Paulo orava pelas igrejas, pedindo a bênção do Senhor por aqueles irmãos, por dificuldades numa igreja aqui e ali. A segunda viagem do apóstolo Paulo, nós vemos muito isso, ele preocupado com aquelas que na primeira viagem ele tinha organizado, constituído, já tinha problema, ele tinha que ajudá-los, preocupações com a vida daqueles servos, daqueles filhos. Quando alguém chega ao fim da linha, sinto dor até nos ossos, coitado. Quando alguém falece, se já era salvo, era salvo. Se não, de qualquer maneira, ele sentia mal. Eram irmãos. Ele sofria por eles, pressão. Quando alguém cai em pecado, um fogo queima minhas entranhas. Deveríamos pensar assim. Se tem alguém entre nós com dificuldade, que Deus nos dê a graça de chegar e ajudar para que essa pessoa saia da situação. Ele sentia fogo. Eu tenho que ajudar, eu tenho que fazer alguma coisa, eu tenho que ir lá. Vai lá, faz por mim, fala, diz que eu já estou chegando. Nós vimos o apóstolo Paulo agindo assim. Amor pelas almas, cumprindo o ID do Senhor. É certo, irmãos, que alguns de nós estão pensando, mas eu não tenho que sofrer isso tudo, eu faço isso, não faço aquilo. Deveria fazer. Deveríamos fazer. Ele fez. Quantos de nós faz? O Monivaldo não está aqui hoje, certamente que ele está estudando a palavra de Deus com o irmão. Quinta-feira passada ele pôde vir com alguém que está interessado, com alguém que está querendo aprender. Deveríamos estar fazendo algo. Se tenho de gabar a mim mesmo, vou me gabar das humilhações que me tornam semelhantes a Jesus. Esse também é um texto de humilhação, irmãos. É um texto que fala o quanto nós abrimos mão da nossa vida para servir o Senhor. O apóstolo Paulo teve que trabalhar, às vezes, para ganhar o seu pão, dia a dia. Às vezes, recebia ofertas. Uma vez ele agradeceu aos irmãos da Macedônia, vocês me mandaram dinheiro que sobejou. Mas não foi sempre assim. Em momentos que ele teve que trabalhar. E ele conseguia o seu sustento. Nós vemos hoje alguns irmãos assim. Vou me gabar da humilhação que me torna semelhante a Jesus. Foi assim que o Senhor Jesus viveu e sofreu. O eterno e bendito Deus e Pai de nosso Senhor sabe que não estou mentindo. Estão lembrados da vez em que eu estava em Damasco e o governador do rei Aretas pôs guardas nos portões da cidade para me prender? Para salvar minha vida, tive que escorregar através de uma janela da muralha, dentro de um cesto, e depois sair correndo. Mas por que o apóstolo Paulo sofreu tanto assim? Teve até que fugir. Risco de vida. Quanta coisa ele sofreu. Queridos, é para cumprir o ID do Senhor. Nós estamos focando nisso. Ele sofreu para cumprir o ID do Senhor. Até que ponto está chegando a mim este sofrimento? Quanto eu tenho abnegado da minha vida? Quanto eu tenho deixado, às vezes, de fazer coisas para fazer a obra do Senhor? Às vezes, eu não consigo enfiar a mão no bolso para tirar uma oferta. Às vezes, eu não consigo ter uma palavra para alguém que está precisando de um consolo, de um conforto, de um despertamento da palavra de Deus. Às vezes, eu me nego a fazer alguma coisa que me é solicitada aqui na igreja.
Às vezes eu me nego a testemunhar para o meu vizinho, do meu lado, da minha casa. Irmãos, em muitas áreas que o ídolo do Senhor nos pega. E muitas vezes nós estamos falhando. Nós estamos falhando. Então, esse é o despertamento para mim, para nós, para a igreja. Quinta-feira, nós abrimos a Bíblia em Filipenses 2, 12 a 18, e nós vimos ali um exercício de humildade, né? Também o apóstolo Paulo está colocando, mas ele está colocando exercício de humildade que o Senhor Jesus deixou um exemplo. E ele está colocando esse exemplo para os filipenses. É assim que vocês precisam agir. É dessa forma. Ele está colocando essa carga, vamos chamar assim, aos filipenses. Mas a nós também. Filipenses 2, de 12 a 18. Mas eu queria focar uma frase aqui, ainda, voltando em Filipenses 2. Nós falamos que íamos mexer com essa frase. Versículo 12, finalzinho. Desenvolvei a vossa salvação com temor e tremor. Gostaria de focar. O que é desenvolver a vossa salvação? Porque Deus é quem efetua em vós tanto querer como realizar, segundo a boa vontade. Fazei tudo sem murmurações nem contendas, para que vos torneis irrepreensíveis, e vai por aí o ensino, o despertamento para nós. Fazei desenvolver. Quais áreas? O que é que nós devemos fazer para desenvolver a nossa salvação? Estamos falando do ID do Senhor. Dentro do assunto ID, o que é que eu devo fazer para desenvolver? Não, mas eu não sou presbítero. Não, eu não tenho essa responsabilidade. Eu acredito que o Luizinho deve colocar em prática isso, talvez o Jorge Luiz. Seu Dimas. Para nós é cômodo colocar outros com essa responsabilidade, mas, queridos, aí é que eu fiquei com muita dificuldade em analisar. Porque essa responsabilidade é minha, é nossa. O ídolo do Senhor me abrange, é para todos nós. Fazer desenvolver. Como desenvolver? Somos salvos. Uma coisa que todos nós podemos fazer. Tudo que está aqui na minha listinha, todos nós podemos fazer. Mas orar não há desculpa. Como nós vamos desenvolver a nossa salvação? Eu posso me converter, sou salvo, mas não faço mais nada. Mas orar eu posso. Orar eu posso. E devo fazer. Ler. Ler a palavra de Deus, buscar na palavra de Deus, buscar conhecimento na palavra de Deus. Desenvolvendo a nossa salvação, nós vamos estar cumprindo o ídolo do Senhor. E vamos ver até o final. Refletir a luz do Senhor. Queridos, nós somos luz deste mundo. E sal. Qualquer comida sem sal não presta. Qualquer lugar sem luz não tem como ser usado. Se essas luzes apagar, vai ficar muito difícil a situação aqui. Da nossa casa sem luz, a geladeira não funciona. Não tem televisão. Às vezes não tem o fogo para ligar o fogão. Às vezes não consegue ligar o forno para aquecer a comida. Sem luz, sem força. Sem refletir a luz do Senhor. Como que as pessoas vão saber que o Senhor Jesus é luz para este mundo?
Outra área que nós deixamos muito a desejar, queridos, é ser o exemplo. Desenvolver a salvação é também ser exemplo. E eu me lembro de alguns irmãos ao longo da minha vida que são exemplos para mim como exemplo na vida deles. Quantos? Desde a minha criancice lá em Conceição, eu me lembro de irmãos que eram exemplo e que eu estive como aqueles que estão buscando fazer a vontade do Senhor. Agora, já com mais idade, já tive contato com tantos irmãos. Vamos lembrar do irmão Kenneth Jones, em Caracol. Vamos lembrar do irmão Luiz Soares. Vamos lembrar aqui do irmão Salomão Vieira. Tem o irmão querido Haroldo Heimer, lá em Atibaia, do Palavra da Vida. Foi feita uma reunião há poucos dias, lembrando aquele irmão de todo o trabalho que Deus deu a ele para fazer, e ele cumpriu fielmente. Veio para o Brasil novo e foi para o meio dos índios, quase morreu a flechada, mas levou o evangelho para os índios, tem igrejas lá estabelecidas, porque ele e o outro levaram o evangelho. Exemplo. Será que algum de nós, vai ser um pouco de exemplo para alguém? Sabe, irmão, desenvolver a nossa salvação dentro do ID está incluso o nosso exemplo. O Senhor nos mandou ser exemplo. E como que nós estamos fazendo? A nossa fidelidade a Deus, sua palavra. Quantas vezes isso é dificuldade para nós, mas para uma igreja, para uma comunidade, fidelidade à palavra, a nossa contribuição. Falamos quinta-feira passada a respeito da nossa igreja local, o momento atual. O irmão Elias não fez por menos, colocou no zap da igreja, situação difícil. Sem verba para pagar as obrigações principais. Contribuição. Às vezes nós não conseguimos enfiar na mão do bolso. Também faz parte do ID do Senhor. Quantos missionários longe, com dificuldades, morando em lugares difíceis, precisam, dependem da nossa oferta, da nossa contribuição. É o ID, queridos. Eles precisam. Onde estaria o Anderson se a igreja não se coloca? Olha, nós vamos bancar você. Quantos dólares? É tanto. Nossa, é muito. O dólar está caro. Vamos bancar. O dólar subiu? Vamos bancar. Está lá o Anderson ainda. Não sei até quando, Deus sabe. A igreja está ajudando. O índio. É encaminhar as pessoas para a obra, encaminhar as pessoas para estudar, para depois elas serem usadas de uma melhor forma. É o índio. E vamos encerrar essa lista. Testemunhando. Testemunhar. O Senhor nos mandou. Imaginem o Senhor ter parado o apóstolo Paulo no meio do caminho, jogado um flash de luz em cima dele, que ele ficou cego. Quando ele se deu conta, ele estava sendo levado para encontrar com alguém, para receber estudos, informação. Era o Senhor que estava falando com ele. Será que o Senhor não ia cobrar do apóstolo Paulo para ser uma testemunha? É lógico. Foi isso que Deus fez. Você vai ser minha testemunha, e falou para ele, você vai falar ainda com os gentios. E aí o evangelho chegou a nós. Queridos, se o apóstolo Paulo não testemunhasse, nós não teríamos sido incluídos possivelmente. Deus poderia arrumar outra forma, mas Deus usou essa. E ele foi testemunha. E o evangelho chegou até os gentios, que somos nós. E nós deixamos de testemunhar. E pessoas deixam de ser salvas.
deixamos, consequentemente, cumprir o ide do Senhor, porque nós não testemunhamos. Nossa faxineira estava saindo lá de casa agora de tarde. E eu estou escutando a Lídia conversar com ela na saída da porta. Depois eu fiquei sabendo, situação difícil. Viúva, pouco tempo, tem nenhum ano. 2 filhos, uma filha de 14, um filho mais novo. Filha com depressão, sentindo tanta falta do pai. Tanta dificuldade que aquela senhora sofre. A gente sabia alguma coisa, mas nem tanto hoje ficamos sabendo. Mas, infelizmente, ela está reunindo numa igreja que não ajuda, não é só ela, é a ninguém. O interesse é outro. Então, ela não recebe essa ajuda. E a Lídia pôde conversar com ela, você precisa pensar, se quiser eu te oriento, eu sei que é uma igreja boa, que vai te ajudar, que vão ter pessoas lá que vão poder ajudar até a sua filha, e você também, para você levar essa carga com mais facilidade. Testemunhar. Testemunhar. Quais momentos na nossa vida nós deixamos de testemunhar? Às vezes a gente tem oportunidade, deixa passar. Eu não consigo ser como o irmão Salomão, que é um evangelista de primeira, e outros. Conheci um irmão no Rio chamado Eupídio Souza Moura, não sei se o Jorge se lembra. O Eupídio não tem tempo ruim, como a gente costuma dizer. Ele entrava no ônibus, procurava sentar no lugar que tinha outra pessoa. Ele não sentava sozinho. E ao longo daquela viagem, se fosse 4 pontos do ônibus, ele já tinha falado do evangelho para aquela pessoa, já tinha dado um folheto, já tinha convidado ele, olha, o endereço está aqui. Se você for lá, eu vou te encontrar. A reunião é tal hora. Queridos, todo momento ele era uma testemunha que queria levar a palavra. Nós não podemos ser tão eficientes assim, mas, de alguma forma, nós podemos fazer. Então, o que nós estamos focando é que o ide do Senhor nos manda fazer tudo isso. São obrigações que estão aqui registradas em Filipenses 2, de 12 a 18. Foi colocado para eles e para nós, para mim. Precisamos estudar, precisamos observar e colocar em prática, né? Muito bem. O nosso irmão Hernandes de Lopes, um pastor conhecido, tem muitos livros bons, muito querido. Ele falou sobre esse assunto da perseguição, de testemunhar das dificuldades, do sofrimento, e ele falou algumas coisas que eu vou colocar aqui para nós. Ele falou assim: para nós, como para eles, lá os discípulos, o sofrimento não é uma mera possibilidade. Para os que colocam a mão no arado, mas uma realidade inevitável. Quer dizer, ele acertou, porque é isso mesmo. Não é uma possibilidade. Pode acontecer, eu ser perseguido. Pode acontecer de eu ter algum sofrimento. Não. É um fato. Vai acontecer. É uma possibilidade real. É uma realidade que nós não vamos evitar. Entretanto, olha só, não enfraquece nem desencoraja os que fazem a obra. Ao contrário, ele, o sofrimento, tonifica as fibras da alma dos engajados na obra. Dá força, tonifica, dá vontade. Quantas vezes chegaram para o apóstolo Paulo e falaram: não vai lá para Jerusalém, não vai, você vai sofrer lá, você vai isso. Ele estava consciente.
Mas isso dava força, eu vou. Eu estou aqui para cumprir a missão do Senhor e eu vou. Não adianta vocês me falarem, eu vou. Ou vocês acham que o irmão Salomão teve sempre facilidade para fazer o evangelismo? Ou nós achamos que é fácil falar do evangelho para alguém? Difícil. Às vezes somos confrontados. É difícil. Mas, pelo contrário, esse sofrimento deve dar força, tonificar, dar vontade de fazer mais, porque é com o Senhor. Não estamos fazendo para a igreja, para a liderança. Não, estamos fazendo para o Senhor. Foi Ele que nos mandou ir, pregai o evangelho, ensinai, ajudai esses novos convertidos a se conduzir como filhos. Essa é a nossa responsabilidade. Queridos, nós tivemos o nosso irmão Samir aqui esses dias. Eu acredito que muitos de vocês não assistiram. Só assistiram aqui, domingo, à noite. Mas nós assistimos o workshop dele. E ele falou muitas coisas lá que não falou aqui, não dava tempo. O objetivo aqui era outro. Ele não falou. Tem umas coisas que ele falou que me impactou. Ele falou sobre um país, Iêmen, lá na Ásia. O país não é grande. Sabe quantos anos tem esse país? 2.500 e tantos anos de existência. Antes do Senhor Jesus já existia esse país. E eles ainda precisam do evangelho. Eles ainda não são salvos. Precisam de missionários, de alguém que vá levar a palavra, alguém que atenda o ídolo do Senhor e leve a palavra a esses, principalmente na capital, Saná, que ele falou, ele mostrou alguma coisa, fotografias, e eu entrei na internet e olhei um pouco mais. Uma cidade razoável, não é grande, mas sem Cristo. Tem 2.500 anos, Juiz de Fora tem 100 e poucos. Brasil tem 500 anos. Aquele país tem 2.500 anos e a capital precisa de alguém para pregar o evangelho, mostrar o amor do Senhor Jesus. Não é através do ID do Senhor que vai chegar alguém lá para falar da palavra do Senhor. Eu fiquei pensando, eu às vezes não vou, mas eu posso fazer alguma coisa. Primeiro, orar. Eu posso. Ajudar alguém que esteja querendo ir, orientar. Às vezes, contribuir com essa pessoa para que ele possa ir, estar lá. Tem coisas que nós podemos, que a igreja pode fazer. Me impactou isso. Ele contou a história de um jovem rico, filho de família rica, que ao final de um certo curso, a família deu para ele uma viagem ao mundo. E ele, então, viajou, e era de navio naquela época. Viajou para um país, para outro, para outro, para outro, para outro. Viajou o mundo. Ele era novo. 18, 19 anos. E ele começou a ver, ele era um servo de Deus. Ele começou a ver tantos países sem o Evangelho, sem Cristo, tantos povos sofrendo por não ter o Senhor Jesus. E ele pensou, quando eu voltar dessa viagem, eu vou dedicar minha vida ao Senhor. Ele era um homem rico, muito rico. E a família dele falou, não, você está louco. Olha quanto você tem aqui, o que você tem. Nós precisamos de você para levar as nossas empresas em frente. Ele falou, não, eu vou me dedicar a minha vida ao Senhor. E com relutância da família, ele falou, eu vou sem reservas, ele falou, e sem retroceder. Ou seja, ele estava obstinado. Eu vou. E ele saiu. Mas chegando lá pela região do Egito, ele quis conhecer o Egito, conhecer a língua, e ficou ali um tempo naquele país. E aconteceu que ele pegou ali uma doença. E morreu ali. Como o irmão Samir falou, e nós
poderíamos falar da mesma forma. Poxa, perdeu a vida tão novo por uma causa. Não conseguiu nem fazer nada. Saiu, começou a viajar e parou lá para conhecer a língua e o povo e morreu. Muito bem. A mãe dele foi atrás para trazer o corpo, para fazer o enterro digno de sua pátria. E lá ela encontrou ele e encontrou também os seus pertences da sua Bíblia. E lá dentro da Bíblia estava o seu testemunho. Quando ele saiu, ele falou: eu vou sem reservas e eu vou sem retroceder, ou seja, ele estava obstinado, eu vou pregar o evangelho. Mas tinha uma terceira frase: sem arrependimento. A mãe leu e falou: esse morreu nas mãos do Senhor, fazendo a obra do Senhor. Queridos, às vezes nós não conseguimos nem sair. Nem sair. Quanto mais acontecer isso conosco. Acontece com missionários que vão para certos lugares e sofrem dificuldades, às vezes na saúde, às vezes de perseguição, mas esse exemplo desse jovem me impactou. Por quê? Novo, com toda a riqueza possível, ele decidiu servir ao Senhor, decidiu cumprir o ID. E às vezes, eu não decidi. Outra coisa que o Samir falou lá no nosso curso, no workshop, foi que o mundo cristão, nós dedicamos grande parte do nosso envio de missionários, do nosso sustento, para 72% para os lugares que já têm missionários, que já têm a palavra de Deus, para países que já estão sendo evangelizados, e a gente manda mais. E 25% são enviados para outros países um pouco mais difíceis. Já tem a palavra, mas não querem. É mais difícil pregar. 25% vão para esses países. Quanto sobrou de 100%? 72 mais 25? 97. 3% só, querido, vai lá para o IEM. 3% vai para os lugares onde não tem um cristão. A igreja faz um planejamento todo, prepara, recolhe ofertas e tal, orienta, incentiva, ensina e manda para um país aqui que já tem o evangelho e esses lugares ainda não tem. Precisamos pensar ou repensar o ID do Senhor. O que é que nós estamos fazendo? Está correto? Ou poderia ser melhor? Mais bem aplicado? Nossos missionários e nossos recursos? O que é que eu posso fazer? O que é que a igreja pode fazer? Eu soube que teve um encontro aqui recentemente para os líderes de igreja, pastores, e tiveram alguns irmãos dando estudo lá, os homens. O Luiz foi um deles, que deu estudo numa certa área de família, etc. Mas teve um outro pastor de outro lugar que deu estudo. E esse pastor falou que, hoje em dia, em todas as igrejas, está muito comum nós vermos o crente 3S. Não sei se alguns irmãos aqui já ouviram isso. O crente 3S. Qual é esse crente? Salvo, sentado, satisfeito. Queridos, isso pegou para mim também. Sabe, porque a gente não faz nada, ou quase nada.
O crente 3S está muito comum. Ele está salvo. Está sentado na igreja. Recebe o alimento dominicalmente. Não recebe durante a semana porque não vem para receber. Mas tem alimento semanal durante a semana. Então ele está satisfeito. Não faz mais nada. Eu fiquei pensando em Mateus 20, 28, 27, 28. O ídolo do Senhor inclui também essas pessoas, esses crentes. A mim. Será que eu sou um crente 3S? Estou salvo? Amém. Graças a Deus. Tenho estado sentado no banco? Sim. Estou satisfeito? Amém. Estou satisfeito. Estou salvo. Livre do inferno? Satisfeitíssimo. Mas e mais? Só isso. Preocupo só com o meu trabalho? Preocupo só com o meu estudo? Preocupo só em sustentar a minha família? Não sobra nada do meu dinheiro para contribuir com a obra missionária? Não consigo testemunhar para mais ninguém, porque eu já estou satisfeito, estou salvo. Pronto. Minha situação está resolvida. O crente 3S é muito comum. Samir falou, e é verdade. Nós não podemos depender só dos líderes. Não devemos depender só dos líderes. A nossa parte, somos nós que temos que fazer. Queridos, vai aqui um convite para mim. Se nós estamos assim, tão estacionados, que o Senhor nos abençoe, que a gente mude a nossa condição. Estacionado no sentido de não fazer mais nada. Ah, o irmão Elias falou que está precisando de mais oferta para cumprir os compromissos. Eu tomei conhecimento. Ele falou mesmo. Só. Ah, tem um irmão assim, tem uma pessoa que está precisando de uma ajuda, um conselho. Não sei. Falar para o Nivaldo, você pode ir lá. Eu ajo assim, muitas vezes. Nós agimos assim. Mas o ídolo do Senhor é para mim, eu também posso fazer essas coisas. O Iêmen está lá, 2.500 anos, precisando do Evangelho. Quem é que vai lá? Mas não precisa ir lá, não, querido. Pode fazer aqui perto do seu lado. Os profetas, os apóstolos, os cristãos, disse o nosso irmão Hernandes, de todas as épocas, enfrentaram a dor. Enfrentaram a dor, a dificuldade. Às vezes precisamos sair da dificuldade, da comodidade, para fazer algo. Mas eles enfrentaram com a certeza de que o sofrimento do tempo presente não pode comparar com a glória a ser revelada. Está em Romanos 8, 18. Está escrito. O sofrimento do meu tempo, do nosso tempo, não tem nem comparação com a glória que nos espera no porvir. E aí, será que eu considero isso para mim, na minha vida? Eu estou buscando não sofrer. Às vezes é porque eu não tenho a visão do meu futuro, daquilo que me espera na presença do Senhor. Querido, está difícil para você. Está difícil para mim. Está difícil para nós. Mas a ordem do Senhor é para nós. O irmão ressalta, última colocação dele. A missão da igreja não é realizada numa colônia de férias. Já ouvimos isso aqui. Mas nem num parque de diversões. A missão nossa não é realizada numa colônia de férias.
Não é todo flores. E não é como num parque de diversões onde nós vamos para brincar. É feita de lágrimas. No mundo hostil. É feita de lágrimas. É difícil. E nesse mundo que nós estamos vivendo, hostil. A missão da igreja é cumprida nesse lugar, nessas condições. Graças a Deus. Porque nós temos essa orientação da sua palavra. E nós podemos melhorar o nosso comportamento como servos, cumprindo o ID do Senhor. Vai ter algum sofrimento? É certo. Mas nós temos a visão do galatão, daquilo que nos espera, da festa que o Senhor preparou, que nenhum homem consegue nem saber. O apóstolo Paulo esteve lá perto, João esteve perto, ficaram tendo bastante visão, mas não contaram. Nós não sabemos. Mas nós temos certeza que o Senhor nos aguarda com uma grande festa, porque nós lutamos pela causa do Mestre. Nós buscamos cumprir o ID do Senhor. Eu volto para mim, que é que eu não tenho feito. E que o Senhor me dê graça para começar alguma coisa a mais. Alguma coisa a mais. Se eu não oro, eu posso começar a orar. A oração move montanhas, como diz uma expressão nossa, e move mesmo. Aqui no nosso país, recentemente, nós vimos isso. A situação do nosso governo estava difícil, a igreja ajoelhou e orou. A gente pode até ter orado de forma errada, mas nós oramos para Deus abençoar o nosso país. E a saída que aconteceu foi bênção, orientação de Deus, porque por homem não teria saído dessa forma. Teria sido diferente. Após a solução, muitos até não entendendo, criticaram. Mas nós entendemos que foi Deus que agiu naqueles que estavam lá para tomar a decisão. E acalmou esse país, que estava quase entrando em guerra interna. A oração move montanhas. Se nós oramos, nós conseguimos levar alguém ao Senhor. Não sou eu que vou pregar, mas eu vou orar por aquele que vai lá pregar. Não sou eu que vou pregar. Não sou eu que vou orar, mas às vezes sou eu que vou contribuir para que ele consiga ir lá. Queridos, estamos constatando que existe sofrimento, que não vai ser diferente na nossa vida como servo do Senhor. Mas por causa desse sofrimento, não deve levar a igreja ao deserto. A mim, ao deserto. É difícil? É. Mas o desânimo não pode tomar conta de mim. Uma pessoa desanimada facilmente é controlável. Aceita qualquer proposta. Queridos, uma pessoa desanimada, você chega para ela e fala assim, aqui, vamos fazer isso aqui, porque aí nós vamos sair lá para frente, aí você fica livre. É capaz de aceitar. Porque eu estou desanimado. Então, que esse sofrimento, essa dificuldade que nós estamos constatando, não nos leve ao desânimo. E que realmente o sofrimento tonifique a nossa vontade de fazer aquilo que está no ID do Senhor. Mas deve nos levar a uma intensa e gloriosa alegria, porque estamos fazendo a vontade do Senhor. Mais na frente nós vamos ver sobre o sofrimento. Por que causas nós podemos sofrer? E vamos ver que não deve ser por erro nosso, etc, etc, etc. Devemos estar antevendo a alegria
que nós temos por estar fazendo a vontade do Senhor, mesmo com sofrimento. Queridos, nós vamos ficar por aqui hoje. Mas queria fazer um lembrete para mim e para nós. Querido, você que está no YouTube, nos ouvindo, vamos parar na presença do Senhor agora, vamos orar, vamos pensar o que é, aonde que nós podemos melhorar o nosso comportamento na presença do Senhor. Queridos, esses dias eu até dormi com dificuldade. Confesso aos irmãos. Por isso pedi a vários irmãos individualmente aqui, orem por mim. Porque esse estudo é pesado. Mexe conosco. E é difícil transmitir. Porque falo comigo. Vamos orar pedindo a Deus que nos dê força. Para sair daqui com vontade de fazer algo diferente. A mais do que aquilo que o Senhor já nos deu a oportunidade de fazer. Fazendo isso, nós vamos estar cumprindo o ID do Senhor. Nós vimos quantas áreas o ID pode ser incluído e qual a abrangência dele também. Então, é fácil para nós lembrarmos, descobrirmos aonde nós podemos melhorar. Vamos orar ao Senhor. Nosso Deus e Pai, estamos agradecidos porque o Senhor nos permitiu estar aqui na tua casa, com esse grupo de irmãos e mais outros que estão nos assistindo pelo YouTube. Abençoa, Senhor. Que a tua palavra, assim como ela foi colocada para mim e para nós, nos ajude a te servir melhor. Nos ajude a mudar em algumas áreas o nosso comportamento. Para a honra e glória do nome do Senhor Jesus. Amém. Nós vamos falar quinta-feira que vem sobre vida, sofrimento e alegria. Consta em nossa vida. Sofrimento, mas também tem alegria. Queridos, estamos chegando ao final. Nós queremos agradecer a presença dos irmãos que estiveram aqui conosco. Queremos lembrar o compromisso nosso domingo, que parece que não tem outro, a não ser domingo agora. Se tem, acho que não me lembro, só domingo mesmo. Ceia do Senhor às 9 horas da manhã e depois, à noite, o culto de evangelismo e louvor ao Senhor. Estejamos dispostos a participar, né? Eu sei que tem alguns que estão nos ouvindo. Talvez pudessem estar aqui. Mas se não veio hoje, venha domingo. Venha domingo. Vamos participar, vamos estar aqui. Já temos a oportunidade de estar aqui na casa do Senhor. As coisas já melhoraram. O seu risco vai ser bem menor agora. Pode vir. Às vezes, eu também fico em casa. Já aconteceu. Mas o despertamento para nós é que, se em alguma coisa eu preciso melhorar, mudar, que eu comece por essa atitude. O Senhor nos abençoe. Uma boa noite para todos. Amém.